Meus irmãos, abra sua Bíblia para Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, acompanha comigo a leitura do verso 1 até o verso 16. A parábola dos trabalhadores na vinha. A palavra de Deus diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha a seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Verso 9: vindo-os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário, cada um. Mas tendo-os recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, porque quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos buscar Deus em oração? Amado Deus e querido Pai, nós louvamos ao Senhor pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nós temos agora de aprender um pouquinho mais da tua palavra. Amado Deus, por amor à tua obra, por amor aos teus filhos que aqui estão, eu peço ao Senhor que me ajude a transmitir a tua palavra com sabedoria, com poder, na direção do teu Espírito Santo, Pai. Usa os meus lábios para a honra e glória do teu nome. Me ajuda a ter clareza e precisão. Oro essas coisas em nome de Jesus. Amém. Quando eu era criança, com 8 anos, olha o mau exemplo que Otávio, né? Meu sonho era ter aqueles bonequinhos do Comandos em Ação. Quem lembra dos bonequinhos do Comandos em Ação? Aline, o Marcos, muito legal. Eram uns bonequinhos assim, né, desse tamanho assim, mas era muito legal. Eles eram uns heróis, uns soldados, tinha um que era ninja, não sei o que. Era o máximo ter aqueles bonequinhos, mas eram caros. Então meus pais não tinham condições de comprar esses bonequinhos do Comandos em Ação. Então eu lembro quando eu ganhei o primeiro bonequinho do Comandos em Ação, foi aquela festa, né? Aquela alegria, ter o meu primeiro bonequinho do Comandos em Ação. Mas eu lembro que antes de eu ganhar o primeiro bonequinho de Comandos em Ação, no meu sonho de ter um bonequinho de Comandos em Ação, ficar sempre querendo ter, e tinha um rapaz de nome Fernando, não esqueci o nome dele, Fernando, que ele não tinha apenas os bonequinhos de Comandos em Ação, ele tinha a coleção completa de Comandos em Ação, com direito àquelas naves que eles caçam, não é nave, é caça, né? Aquelas caça de guerra, tanque de guerra, porta-aviões. O cara tinha um sonho, né? Só que claro, ele não deixava ninguém mexer.
E um dia, bondosamente, esse Fernando, esse rapaz, não era uma criança, era um rapaz de nome Fernando, chamou a gente, a molecadinha, para vir brincar com os comandos em ação dele. Nossa, não acredito que ele deixou. E foi aquela, a gente entrou sorrindo e ficava maravilhado conforme ele ia tirando do armário dele, né? Olha esse caça aqui, olha esse daqui, olha esse tanque. A gente ficava, sabe, não sabia o que fazer. Mas eu fiz algo muito ruim, algo que eu me envergonho, viu, Otávio? Me envergonho muito. Eu lembro que naquele monte de bonequinhos espalhados lá, aquele monte de coisa, eu falei, cara, ele tem tanto e eu não tenho nenhum. Adivinha o que eu fiz? Roubei o bonequinho. Não sei se eu pus na jaqueta, na calça, no bolso, sei lá. Sei que eu roubei. Cheguei em casa lá com o meu bonequinho, né? Naquele medo de ser descoberto. Enfim, eu nunca devolvi. Eu sei que eu cresci, fui para o ensino médio e tal, e eu sempre encontrava com aquele rapaz, ele voltando, depois ele com a família dele e tal, e eu olhava para ele e lembrava, olha o cara que eu roubei o bonequinho. Por que eu estou usando essa ilustração? Porque às vezes alguém é tão bondoso com a gente, às vezes alguém nos dá uma chance tão maravilhosa, e a gente paga o bem com o mal, não é verdade? Aquele rapaz, ele não precisava ter deixado a gente, os moleques da rua ali, que a gente era tudo da rua, ter entrado na casa dele para brincar com os brinquedos dele. Não, era dele, ele comprou, pagou caro, ele deu uma chance para a gente, olha, uma oportunidade de vocês brincar com, talvez vocês nunca iam brincar, realmente eu nunca tive a oportunidade de brincar com aqueles bonecos, aquele monte de coisa. E aí ele bondosamente fez isso, e eu fui lá e roubei o bonequinho dele. Eu lembro até depois que ele entrou em contato, por acaso vocês levaram um boneco meu? E eu, não sei de nada não, estou sabendo de nada, bem cínico, né? Então isso é muito feio, viu, Otávio? Muito feio, é uma vergonha que eu carrego e vou carregar durante toda a minha vida. Essa vergonha ridícula que eu fiz. Não adianta falar que era criança, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha plena consciência do que eu estava fazendo. Eu estava roubando, eu estava pagando com o mal aquele que me fez um bem, alguém que foi tão bondoso comigo. Então aqui, meus queridos, nessa parábola nós temos algo parecido com isso. Mateus 20. Então nessa parábola nós temos algo parecido com isso. A questão é, por que Jesus contou essa parábola? O que o fez falar sobre essa parábola dos trabalhadores da vinha? Talvez Jesus ele tenha proferido essa parábola, meus queridos irmãos, por causa da pergunta de Pedro no capítulo anterior, no verso 27. Olha a pergunta de Pedro. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Pode ser. Pedro fez essa pergunta: eis que a gente largou tudo por amor a você. Deixamos tudo, e aí, quem a gente vai ganhar? Né? Pedro queria saber, e quanto a nós? Esse jovem rico aí virou as costas para o Senhor, te rejeitou, mas e quanto a nós? Né? Os fiéis. E quanto a nós, os dedicados, os devotos, os exemplares, nós que temos feito tanto, né? Nós que estamos te servindo há tanto tempo, que temos nos sacrificado tanto, e quanto a nós? É a pergunta de Pedro no versículo 27. O que será de nós? O que receberemos em troca? Ou em outras palavras, qual será o tamanho do nosso pagamento? E a pergunta de Pedro perguntando, o que será de nós? Ela está relacionada com o que foi falado no verso 25 e 26. O que diz o verso 25 e 26? Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo?
Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Jesus tinha dito que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí eles perguntam: tá, então quem pode ser salvo? Né? Se o rico não pode, né? Talvez eles falaram assim: quem pode ser salvo? Né? Tipo, esperando que Jesus falasse, né? Nós? Os pobres? Né? Fala, Jesus, se os ricos é difícil entrar no reino dos céus, então quem pode ser salvo? Né? A pergunta era a resposta meio óbvia. Se o rico não pode, então quem pode é o... Mas qual é a resposta de Jesus? Ninguém. É impossível para o homem ser salvo. Ninguém pode ser salvo. É impossível. Mas aí ele continua: porém, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Para os homens isso é impossível. Seja rico, seja pobre, seja bonito, seja feio, magro, gordo, alto, baixo, não interessa. Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Deus pode tornar isso possível. Deus pode tornar possível a alma ser salva. Então, quando Pedro faz essa pergunta, e nós, né? Será que nós podemos ser salvos? Ou será que nem nós que largamos tudo por ti? A gente não vai receber nada? Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? E aí Jesus responde a essa pergunta muito importante. E ele responde, meus queridos, mostrando duas coisas: a justiça e a graça de Deus. Olha que maravilha. Ele mostra a justiça de Deus ao valorizar e reconhecer o amor deles por Jesus. Ele estava dizendo: olha a justiça de Deus, como Deus reconhece e valoriza o que vocês fizeram. Olha os versos 27 a 29. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Jesus respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E ele não para por aí, ó. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãs, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Ele mostra a justiça de Deus. Fala: não, Deus é justo. Deus está vendo o tamanho do sacrifício que vocês estão fazendo por amor a mim. Deus está vendo que vocês deixaram tudo para me seguir. Vocês serão recompensados. Vocês acham que Deus é injusto? Você acha que Deus não está vendo? Não, Deus é justo. Deus, o justo, recompensará. Só que Jesus não para por aí na resposta. Porque se ele parasse por aí, sabe o que ia acontecer? Eles poderiam se tornar arrogantes. Eles poderiam se tornar pretensiosos, insolentes, exigentes, né? Jesus falou: vocês que abandonaram tudo para me seguir, olha só o que espera vocês. Eles poderiam encher o peito e falar: olha, então nós somos especiais, olha o que nos aguarda. Poderiam olhar os outros com, né, nariz empinado, com desprezo. Nós somos superiores, nós somos os seguidores dele, né? Nós somos os caras. Como ele disse aqui, ó: vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos. Eles poderiam se achar. Mas antes que eles se achassem, Jesus, antes que vocês comecem a se inflar igual balão, ele conta essa parábola do capítulo 20. A parábola dos trabalhadores da vinha. Só que essa parábola, ela tem uma... na matemática... Na matemática tem... Você vai fazer um gráfico, né? Você está lá fazendo o seu gráfico. E aí, conforme você faz o gráfico, ele faz... Isso aqui na matemática que chama de parábola. E toda parábola, ela tem um ponto mais alto aqui, né? Tem o topo, né? O máximo
O ponto alto da parábola, vamos dizer assim, né? Essa parábola ela tem um ponto alto também. E o ponto alto qual que é? É na hora do pagamento. Que na hora do pagamento acontece uma coisa ali, uma situação. É ou não é? Para aqueles que não conseguiram pegar bem a ideia dessa parábola. Aqui está o relógio, né? Deixa eu tentar fazer, né? O relógio, então está aqui às 6 horas da manhã, né? Aqui 9 horas da manhã, aqui meio-dia, certo? Aqui às 15 horas e aqui, ó, às 17 horas. Então a parábola fala o seguinte, ó, o proprietário, o dono, ele acordou cedinho de madrugada e saiu pegando gente para trabalhar. Ele saiu às 6 horas da manhã e ele encontrou pessoas ali prontas para trabalhar. 6 horas da manhã, chamam, vocês querem trabalhar? Quero. Então vamos lá, trabalha para mim que eu vou pagar para vocês o salário de um dia. O salário de um dia era 1 denário. Só que ao contrário de nós, um dia de trabalho para eles era 12 horas. Então eles começavam a trabalhar às 6 horas da manhã e ia até às 6 horas da noite. Esse era um dia normal do judeu, trabalhando. Era o normal deles. A gente que entra às 8 sai às 5, né? Entra às 9, sei lá, né? Então, mas eles eram das 6, então ele saiu. Só que depois ele saiu de novo, falou, não, tem mais serviço, ele saiu de novo, quando era 9 horas, e aí ele viu o pessoal lá, ó, vem trabalhar para mim, e eu vou pagar para vocês o que for justo. Aí quando deu meio-dia, tinha passado metade do dia, ele saiu de novo, para buscar mais gente para trabalhar, e ele achou, vocês aí, querem trabalhar para mim? Venha que eu vou pagar, né? Trabalhar até às 6 horas. Quando o dia estava acabando, né? Deu 3 horas da tarde, o sol lá se pondo, né? Começando a pensar em se pôr, né? Ele saiu de novo, deixa eu dar uma volta ali. Achou mais gente parada, falou, vem cá, vem trabalhar para mim, né? Até as 18 horas e eu vou pagar para vocês o que for justo. Tá bom, né? Pouquinho, melhor que nada, né? E aí quando faltava 1 hora para acabar o expediente, 1 hora para o pessoal bater o ponto e ir embora, ele sai para ali, encontra uma galerinha parada. Ele fala, o que vocês estão parados aí? Vocês não estão trabalhando? Ah, porque ninguém nos contratou. Ninguém nos contratou, a gente ficou aqui o dia inteiro. O dia inteiro vocês ficaram aí, ninguém nos contratou. Então vai lá trabalhar para mim. Vai lá trabalhar para mim que eu vou pagar para vocês o que for justo. Cara, bom, só tem 1 hora, né? Ah, vamos lá, né? Melhor que nada, vou perder o dia, vamos lá. E os caras foram trabalhar. Foram e trabalharam, né? Acho que nem acabaram de pôr a roupa de trabalho, os EPI, já deu a sirene para acabar o serviço, né? Aí deu hora de terminar. Então esse aqui trabalhou 1 hora, e outros trabalharam 3 horas, teve os outros que trabalharam 6 horas, teve outros que trabalharam 9 horas, mas teve os primeiros que trabalharam 12 horas. E aí ele falou assim, bom, beleza, o pessoal já trabalhou, agora deixa eu pagar eles lá. Aí ele chamou o empregado dele e falou assim, ó, faz uma fila aí. Faz uma fila, né? Só que na fila, você põe no começo da fila, esses que trabalharam só 1 hora aqui, ó, esses caras aqui, ó. E aí vai pondo na ordem, né? Depois o que trabalhou 3 horas, depois o que trabalhou 6 horas, o que trabalhou 9 horas, né? E o que trabalhou 12 horas, né? Faz aí a fila. Beleza, né? Aí foi pagando. Aí ele chegou nesse primeiro aqui e deu para ele 1 denário. Esse aqui, o que trabalhou só 1 hora. 1 denário. O pessoal só olhando, nossa, ele ganhou 1 denário, mas só trabalhou 1 hora. Aí eles ficaram pensando, né? Quando chegar a nossa vez, imagine quanto que a gente vai ganhar. 12 vezes mais, pelo menos, deve ser, né? Porque olha, se esses caras trabalhou 1 hora e ganhou 1 denário, a gente que trabalhou 12 horas vai ganhar, adivinha, 1 denário. Mas 1 denário? Ficaram bravos, ficaram irritados, começaram a murmurar. O texto diz, cadê o verso 11? Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, verso 12, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Eu pergunto para vocês, eles estão errados na argumentação deles? Não, né? Pelo ponto de vista, pela lógica terrena, estão certíssimos.
Qualquer sindicato ia parar lá, fechar, né? Vamos fechar essa fazenda aqui que está tendo injustiça, né? Então, e não sei o que. Ia fazer protesto, tudo mais. Claro, no ponto de vista humano, no ponto de vista terreno, sim, a reclamação deles é justa, vamos dizer assim, né? Pô, o senhor fez uma injustiça com a gente, trabalhou o dia inteiro e você pagou para eles uma coisa que você pagou para nós? Você pagou para a gente, mas você pagou para eles? Pô, né? Ficaram bravos. E aí foram reclamar né, com o dono da casa. Mas olha o verso 13. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agrado. A gente não combinou que ia ser 1 denário? Vocês começaram às 6 horas da manhã. Não era combinado? Quanto que eu te paguei? 1 denário. Então não foi combinado? Foi. Então toma o que é teu e vai. Eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro. O dinheiro é meu. Eu sou dono. Se eu quiser dar esses daí, a mesma forma que eu dei para vocês, eu não posso. Ele falou para eles. Olha o que ele disse, né? Toma o que é teu e vai, verso 14. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Ele disse, quero tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito, não me é permitido, verso 15. Porventura não me é permitido fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? E aí o verso 16, assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sabe quando você brincava na rua, na escola, na rua da sua casa, e aí o pessoal separava os times, né? Vai, escolhe. Isso acontece aqui também, né? E você não é escolhido, sobrou um. Tem um número ímpar e você sempre era aquele que sobrava. Não, fica de reserva aí, né? Aí você entra daqui a pouco, você nunca entrava. Nunca deixavam você entrar, né? Você era todo empolgado. Eu lembro que teve uma época que aconteceu muito isso, porque eu era muito ruim de bola. Até o dia que eu fui o dono da bola. Aí eu era o primeiro. Na verdade, eu escolhia, né? Era aquele poder nas mãos, era muito bom, né? Meus queridos, ninguém gosta de ser deixado para trás. Ninguém gosta de não ser notado, de não ser chamado, de não ser escolhido. O versículo que nós lemos, poucos escolhidos. Eu sei que existem aqueles privilegiados, né? Aqueles que sempre são escolhidos. Aquelas pessoas que sempre viveram bem, sempre viveram no conforto, sempre tiveram tudo, não é? Aqueles que sempre são sorteados, aqueles que sempre são elogiados, sempre são reconhecidos, sempre se destacam nos esportes, em tudo. Quando eu estava no Senai, tinha um menino chamado Danilo. Todo esporte que o menino participava, ele era o melhor, me dá uma raiva, né? E assim, no futebol ele era craque, mas no basquete, né? Chegar no basquete ele era bom. Mas no vôlei ele vai ver que no vôlei o moleque era bom. Tudo o moleque era bom, dá uma raiva. O cara é bom em tudo a gente jogava, o moleque era bom, né? Você ficava incomodado com isso. Esse menino era assim, né? Sempre tem aqueles que sempre se destacam, sempre se dão bem, aqueles que sempre são aplaudidos e amados pelo mundo. E existem o restante de nós, ou da maioria de nós, né? Pessoas comuns, vidas comuns, nada de tão especial, né? Nada que nos destaque. Enquanto tem algumas pessoas que estão simplesmente demais, outros de nós também são demais. Lento demais, gordo demais, fraco demais, né? Não sei se eu posso falar isso, burro demais, pecador demais, imperfeito demais, né? Atrapalhado demais, descuidado demais, que fala demais, que erra demais. E pessoas assim como nós, ou alguns de nós, quem nos escolheria? Né? Quem se importaria? Quem nos notaria? Quem se lembraria de nós? Então aqui nós temos uma parábola que ela fala de graça
e de esperança. Graça e esperança. Graça abundante para quem não merece nada. Graça bondosa para aqueles que o mundo rejeita e despreza. Lembra que esses caras falaram? Por que vocês estão aí o dia todo? Porque ninguém nos assalariou. Ninguém nos escolheu. Ninguém nos chamou. Ninguém. Por isso que a gente está aqui o dia todo. Esperança, essa parábola fala, meus queridos. Pelo menos para mim. Esperança para nós, os fracos. Para nós, os vacilantes. Para nós, os crentes meia boca, né? Imperfeitos. Eu sei que essa mensagem não é para todos, né? Tem aqueles que se orgulham, né, de si, da sua santidade, do seu serviço, do seu tempo de crente, do seu conhecimento, né? Essa mensagem é para aqueles que sabem de verdade que não merecem nada de Deus. Não merecem nada. São totalmente dependentes da sua graça. Totalmente. Aqueles que só a misericórdia de Deus. Não os super crentes. Aqueles crentes que a azeitona sempre cai para fora, né? Da empada. Mas esse tipo de crente, que ninguém escolheria, que ninguém dá nada, mas que o Senhor escolheu por sua graça, são aquelas pessoas que são eternamente gratos ao Senhor da vida, por simplesmente os ter escolhido, por simplesmente os ter chamado, por simplesmente lhes ter dado uma chance de servi-lo, apesar das nossas muitas imperfeições. Então o foco dessa parábola não é o merecimento. Não. Meus queridos, é quando ser escolhido já é a recompensa. É quando o serviço em si já é a recompensa. É quando trabalhar para Jesus já é a recompensa. Já é a recompensa. O fato de ter sido chamado, ter sido escolhido, quando ninguém nos chamou, ninguém nos escolheu, ninguém dá nada, mas Jesus nos achou e nos chamou. O fato de ter sido escolhido por Ele, o fato de ter sido chamado para servir a Ele, já é a recompensa. Já é graça maravilhosa, abundante, independente do valor. Não interessa quantos outros receberam ou vão receber. O fato de poder servir ao Senhor já é uma grande recompensa. Nossa maior recompensa foi e é ter sido escolhido para servir ao Senhor. Ele disse que poucos são escolhidos. Poucos. Você sabe que você fala, mas ter escolhido para servir ao Senhor, ter sido escolhido para trabalhar ao Senhor, isso é uma recompensa? É. Porque olha só, uma vida de serviço ao Senhor, meus queridos, é uma vida bem vivida. É uma vida bem-aventurada. Para o mundo, uma vida bem vivida é uma vida na riqueza, né, nos prazeres, viajando, tirando fotos, sendo famoso, 1 milhão de curtidas, blá blá blá. Para o mundo isso é uma vida bem vivida. Para o crente, uma vida servindo ao Senhor é uma vida bem vivida. O próprio serviço ao Senhor em si já é uma recompensa. Já é uma grande recompensa. Porque é uma vida poupada das podridões e lixos desse mundo. Uma vez que você foi escolhido para servir ao Senhor e você tem dedicado a sua vida servindo ao Senhor, tem gastado a sua vida servindo ao Senhor, automaticamente você virou as costas para todo aquele lixo do mundo.
Toda aquela podridão que está no mundo, você virou as costas para servir ao Senhor da vinha, para trabalhar na vinha dele. E isso em si já é uma recompensa. É uma vida sob o olhar, o cuidado e a proteção do Senhor dos Senhores. Não é assim? Se você está dentro da fábrica, você está debaixo da responsabilidade do dono da fábrica. Você está lá. Ele tem que providenciar que seja seguro, tal, que você está dentro da área dele. A gente que está dentro da vinha do Senhor, nós estamos debaixo da proteção do Senhor, do cuidado fiel do Senhor, do olhar atento. Não tem aquele cara enrolando e escondido, ele está vendo cada um, está trabalhando, observando, vendo, e ele consegue ver o que ninguém consegue ver. Ele consegue ver o coração dos trabalhadores, aqueles que estão servindo pelo Senhor em si, e aqueles que estão só preocupados com isso. Quanto que eu vou receber no final? Vou contar a nota, vou ver. Eu tenho maquininha aqui para ver se a nota é falsa, viu? Né? A gente está assim. Mas tem aqueles que se deleitam em servir ao Senhor. Então essa parábola, ela mostra dois tipos de pessoas, né? Aquelas que servem ao Senhor focando na recompensa, que julgam que merecem pelo seu trabalho, né? Como esses homens aqui, que até bateram boca com o dono, né? Já se viu? Foi lá bater boca com o dono ainda, né? Esse cara desbocado, né? Esse cara da parábola aqui. E tem aquelas pessoas que servem ao Senhor pela fé em sua graça e favor. Lembra que quando ele chamou esses caras aqui, ele falou: olha, eu vos pagarei 1 denário, certo? Foi um contrato. Essas outras aqui, ele não falou nada de 1 denário. Ele falou: eu vos pagarei o que for justo. Ele não falou um valor. E elas foram trabalhar para ele assim mesmo. Foram por quê? Porque confiaram naquele homem. Bom, ele falou que vai pagar, eu vou trabalhar. Foi na confiança. Ele poderia dar, sei lá, 1/10 de denário. Eles, é isso aí, vocês aceitaram, já trabalharam, está aí. Não. Confiaram nele. Então tem aquelas pessoas que servem ao Senhor pela fé em sua graça e amor, né? Confiando e dependendo totalmente da bondade e da graça do Senhor. Eu sei que meu Deus vai me recompensar. Eu sei que meu Deus, de alguma forma maravilhosa, vai mostrar para mim: olha, valeu a pena. Eu sei que o meu Deus, o fato de servir o meu Deus em si já é uma grande recompensa. O fato de servir esse Senhor tão bondoso. Pessoas que servem assim, sem pretensões, só confiança, sem exigências, só gratidão e contentamento. Imagina o sorriso desses caras quando forem embora. Esses outros aqui também. Alegria. Rapaz, eu não sabia que você via esse homem, era tão bom. Que homem bondoso, homem generoso. A gente não merecia, mas olha quanta bondade, quanta generosidade. Uau! Gratidão e contentamento por terem recebido uma chance. Tudo que essas pessoas queriam era uma chance de trabalhar, de servir. E o dono da vinha os escolheu. Embora, olha só, embora eles tenham desperdiçado uma grande parte do seu dia, é ou não é? Uma grande parte dos seus dias foi desperdiçado. Foi ou não foi? Esse aqui, por exemplo, ó, grande parte do seu dia. Esse aqui então, o dia desse aqui estava no final. Muitos de nós fomos escolhidos, embora nós tenhamos desperdiçado grande parte da nossa vida. Para alguns de nós, metade da vida. Para outros, no final da vida, o Senhor me escolheu. No final da vida, quando a areinha do tempo está lá, né, acabando, o Senhor foi lá e me escolheu, e me chamou de seu filho amado, e escreveu o meu nome com sangue lá no céu, no livro da vida, está aqui, comprado com meu sangue, está lá o nome. Agora
Posso chamar Deus de Pai. E Deus é meu Pai. Eu tenho uma herança incorruptível me esperando no céu. Eu tenho uma vida que não vai se acabar. Uma vida eterna. Eterna, infinita, ao lado do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque eu trabalhei por merecer? Que ele vira em mim e fala, aquele ali merece, hein? Olha, né? Não. Graça e bondade. Graça e bondade. Escolhidos para servir ao Senhor da vinha. Ele me escolheu antes que meu dia terminasse. Ele te escolheu antes que o seu dia terminasse. Antes que muitos, o dia deles já terminaram e não tiveram esse privilégio. Mas você teve o privilégio de ser escolhido para servir ao Senhor da vida. Meu irmão e minha irmã, poder servir ao Senhor é o maior privilégio que poderíamos ter. A maior alegria dessa vida é servir ao Senhor. Qualquer outra coisa, é só ilusão. É sério. Poder servir ao Senhor da vinha é a maior alegria, é a maior recompensa, é a maior glória. Por isso eu te digo, sirva ao Senhor com gratidão, com confiança, sabendo que no final das contas, a sua recompensa não será conforme o seu merecimento, o seu desempenho impecável, né? Mas conforme a abundante e maravilhosa graça do nosso Jesus. Então não sirva a Deus como os primeiros, não, tá bom? Olha para eles, olha que feio, hein? Que feio, né? Eles serviram só pensando no pagamento, só nas coisas materiais. E aí, quando as coisas materiais não é do jeito que eles querem, não é? Quando o Senhor não dá aquilo que eles querem, reclamam, ou não é? Não sirva a Deus assim, não. Se Deus não te der aquilo que você tanto quer, ou como eles, né, fizeram uma expectativa ali, estão ganhando tanto, imagina, né? Criaram uma expectativa que não foi prometida, e aí se frustraram. Não sirva a Deus com esse tipo de expectativa, especialmente material. Sirva a Deus com alegria, pelo simples prazer e privilégio de servi-lo, pela honra de ser escolhido para servir o Rei. Isso aqui é honra, isso aqui é glória, né? Esses outros aí, eles se acharam merecedores demais. É só isso que tinha, né? Pessoas ingratas, que recebem de Deus só isso, e aí só murmuram, só reclamam, né? Ou vida, ou não sei o que, ou droga, tá tudo bem, tá, vai levando, né? Para não reclamar, eles falam, vai levando, vai levando. Vai levando. Sério, vai levando. Que vida lamentável que você tem, né? Vai levando. Só reclama. Nada tá bom. Tudo é ruim. Trabalho é muito longe. Que é muito caro. A casa é muito pequena. Família, blá blá blá. Só reclamam. Descontentes. Não tem gratidão. Aí vem para a igreja, não tem o que louvar, porque não tem gratidão, nem louvam. Não tem gratidão, porque eles levam uma vida tão terrível, aí pensa em se matar, em vez de servir a Deus com alegria, Deus, eu tenho saúde pela sua misericórdia. Porque conforme Deus disse a Moisés, quem fez o cego ou o surdo ou o que fala? Você tem visão? Quem te deu visão?
Você escuta? Ah, é? Funciona tudo certinho. Oi, isso. Você tem onde morar? Uau! Tem comida na sua mesa? Tem? Você vai conseguir tomar café da manhã amanhã? Hã? Ah, vai. Sério? Oh, né? Nossa, que vida sofrida que você leva, né? Você serve a Deus, é uma desgraça, não é? Oh, tristeza, não é verdade? Mas é que se matar mesmo, fugir, né? Ficar reclamando, azedo, não é verdade? Ou você serve a Deus com alegria, reconhece a bondade que Ele tem feito para você, que não merece nada, não merece nada, foi escolhido pela graça dEle, aqui ó, a porta da graça está se fechando. Pessoas assim, meus queridos, ó, vocês supervalorizam seus méritos e desprezam o trabalho dos outros, como esses caras aqui, né? Nos comparasse com esses daí, né, que só trabalharam uma hora, fica cuidando da vida dos outros, né, do serviço dos outros, fica se comparando com os outros, fica só murmurando, fica achando que o Senhor é injusto, e ainda fica irado, porque o Senhor é generoso e abençoa uns e outros. Mas aí você fala, Senhor, por que o Senhor está abençoando aquele e não eu? Porque ao contrário de você, o Senhor viu o coração. Ele sabe quem está servindo a Deus com alegria e com gratidão, quem está servindo a Deus forçado. Ai, sou eu na escala, droga. Ai, que ódio de novo. 2 vezes esse mês. Ó vida. Minha vida é uma desgraça. Sabe assim, gente? Pelo amor de Deus. Um privilégio servir ao Senhor, uma alegria. Ah, hoje tem culto. Ai, bem hoje. Ô meu querido, é um prazer servir ao Senhor. É um privilégio. O próprio serviço ao Senhor é recompensa. Sirva ao Senhor com alegria, com gratidão, com contentamento. Alegre-se. Alegre-se, regozije-se. Agradeça a Deus pelo privilégio de servi-lo. Porque o Senhor não tem prazer em pessoas assim, como esse camarada aqui, né? Com todos esses defeitos assim. Não. Olha o que o Senhor fala para ele: toma o que é teu e vai-te, né? Não está reclamando, não quer estar na minha presença. Se a minha presença não vale nada, não significa nada, se o que eu estou te dando é pouco, tá bom? Vai-te. Mas o Senhor não tem prazer na presença desse camarada. Uma pessoa assim, sempre murmurando, reclamando, chamando o dono de injusto e tal. Não é? Meus queridos, o Senhor chama a quem Ele quiser chamar, e quando Ele quiser chamar. O Senhor dá a cada um conforme o seu querer. Ele é soberano, Ele sabe o que está fazendo. Nós não sabemos, nós achamos que merecemos tanto quando não merecemos nada, mas ainda assim nos escolheu para servir. Ainda assim. Ele que não deve satisfação para ninguém do que Ele faz, com o que Ele faz, com o que é dele. Nós é que devemos satisfação para Ele. É ou não é? Meus queridos, todos nós somos indignos da sua bondade, da sua graça, como aqueles trabalhadores da última aula. Todos nós. Não tem ninguém melhor que ninguém. Embora tem muitos que acham que são melhores, mas não tem ninguém melhor que ninguém. Independente do seu desempenho, do tanto de tempo que você está trabalhando, do que você fez e tal, todos nós somos dependentes da graça do Senhor da vida. Interessante é que o bom Deus chama todos os seus filhos para servirem na vinha. Todos os filhos de Deus são escolhidos para servir. Porque todos têm utilidade para Ele. Todos. Ele não quer ver ninguém ocioso, como Ele viu esses homens. Por que vocês estão ociosos o dia inteiro? Ele não quer ver ninguém ocioso, Ele quer ver trabalhando, servindo. Servindo. Há muito trabalho a ser feito. E como eu disse, servir ao Senhor já é a recompensa. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que todos nós aqui temos de servir ao Senhor, de estar na casa do Senhor.
Ajuda a gente a ter contentamento por aquilo que o Senhor nos tem dado, a ser gratos, porque não merecemos nada e recebemos tudo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.